Fala e aí, beleza? Forte abraço, mais uma vez muitíssimo obrigado a você que retorna ao meu canal, você que está chegando agora ou ainda não se inscreveu, não perca tempo, né? Inscreva-se no canal e assinale o sininho de notificação, já chega deixando aquele like esperto, afinal de contas, o seu joinha é muito importante para os nossos vídeos e para o crescimento do canal. E se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo e aqui, passando pela sua tela. Este que é mais um quadro da playlist Tudo sobre Flamengo para trazer uma excelente novidade para os saudosistas, hein? O Flamengo pode voltar a jogar na Gávea. Você vai ficar sabendo disso e de muitos outros assuntos, como, por exemplo, a possibilidade da prorrogação das férias para jogadores, hein? O Flamengo já prorrogou as férias dos funcionários e isso pode ser estendido aos jogadores, ou seja, os 20 dias iniciais das férias pode se tornar 30. Peço que você assista este vídeo até o final. E se você discordar de algo que eu disser ou tiver algo a acrescentar, você pode deixar o seu comentário aqui abaixo. Mas é isto mesmo. O Flamengo, a diretoria rubro-negra, está estudando a possibilidade de voltar a fazer jogos oficiais na sede da Gávea, o que não acontece desde 1996. Rapaz, eu assisti muitos jogos lá na sede rubro-negra. Na época, na Gávea, havia arquibancadas tubulares ali no entorno, onde hoje é o estacionamento, e ali a saída também para o ginásio Hélio Maurício, para quem conhece a sede rubro-negra, além da arquibancada fixa, né, abaixo da qual existe uma quadra onde são realizadas partidas de vôlei. Também o departamento de futebol do Flamengo ficava ali, né? O departamento de futebol que migrou para o Ninho do Urubu, o CT Jorge Elal, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. E também as cabines de rádio e TV que ficam ali abaixo. Diga-se de passagem, uma posição muito pouco privilegiada. Olha, eu cheguei a fazer, né? Jogos da base ali, até hoje, né? A base joga ali. Hoje não, porque o calendário está interrompido, mas enquanto estava rolando o calendário, né? O time sub-20, o time sub-17, sub-15, né? Jogavam na Gávea. E rapaz, é horrível ali, até porque ficam vários sócios ali, pessoas da comissão técnica na frente das cabines, não dá para você enxergar quase nada. Mas a verdade é que o Flamengo está sim estudando esta possibilidade. Recentemente, o Flamengo recapeou ali todo o campo, todo o gramado da Gávea, inclusive importando sementes dos Estados Unidos. Tá um verdadeiro tapete. Além de ser uma grama bastante resistente ao frio, né, e ao clima seco, é uma grama que ainda dura muito mais tempo, né? Então, em termos de custos para manutenção e conservação da grama, é uma grama que demanda menos custos. Ela é mais cara, mas em compensação, no longo prazo, ela demanda menos custos para você mantê-la. Isso sem contar que fizeram um nivelamento do solo e, cara, tá um verdadeiro tapete, assim, tá lisinho. Se você olhar, nossa, tá parecendo o Campo Society. E olha, dimensões oficiais na Gávea, e o time do Flamengo pode treinar e pode jogar também. Por quê? Mas você vai dizer, não, mas olha só, não tem como ter público na Gávea, até porque ali, aquele espaço ali tem capacidade para 400, 500, ali um no colo do outro, 1000 pessoas no máximo, né? E aí, como é que vai fazer? Vai fazer ali uma arquibancada tubular, ali uma coisa provisória, exemplo do que foi feito na Arena da Ilha, né? No Estádio Luso Brasileiro? Não, nada disso. É porque existe a possibilidade muito grande de que, com o retorno, a retomada do calendário do futebol brasileiro, os jogos sejam realizados com portões fechados. Até porque existe uma pressão muito grande dos clubes, principalmente aqueles de menor investimento ou os clubes que estão endividados, para que haja o retorno das partidas, para que os clubes voltem a receber pela transmissão. Então tem muito clube asfixiado, muito clube que perdeu patrocínio, o próprio Flamengo perdeu patrocínio, tem atraso de patrocinador, como é o caso da Adidas, fornecedora de material esportivo.
Então seria interessante para a grande maioria dos clubes o retorno do futebol, mesmo que sem público. E eu acredito que não vai haver realmente, se houver a retomada dos jogos, com certeza não haverá presença de público, porque não chegamos nem ao pico da pandemia que se alastra pelo nosso país, e o Ministério da Saúde está prevendo este pico, o início do pico, né, somente para o mês de maio, para a primeira quinzena de maio. Então, vamos aí aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Mas existe uma pressão muito grande na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e até mesmo na CBF para que haja a retomada dos jogos. Então, se os jogos retornarem, com certeza o farão com portões fechados. E se isso acontecer, o Flamengo não precisa nem fazer arquibancada tubular, não precisa fazer arquibancada provisória, nada. Basta colocar o jogo lá, até porque não haverá presença de público. Então, o time profissional do Flamengo poderá jogar na Gávea depois de longos 24 anos. Aí você vai me dizer, não, mas o Flamengo jogou no ano passado, jogou contra o Madureira. Não era jogo oficial, era jogo treino. Então, jogo oficial o Flamengo não realiza desde a temporada de 1996. Rapaz, o baixinho Romário ainda atuava no Flamengo naquela oportunidade ao lado do atacante Sávio. Rapaz, que ataque monstruoso, poderoso, e o Flamengo tinha um timaço naquela oportunidade. Para quem não lembra, o Flamengo foi campeão estadual invicto, com 2 partidas memoráveis sobre o Vasco. Não eram finais, mas era a última rodada, tanto do primeiro turno da Taça Guanabara, quanto do retorno à Taça Rio. O Flamengo ganhou os 2 turnos e foi campeão por antecipação, sem a necessidade de final. Então, o Flamengo tem essa possibilidade. E agora falando a respeito da outra possibilidade, que é da extensão das férias. Afinal de contas, existe o consenso na diretoria do Flamengo que dificilmente haverá o retorno das atividades no futebol para o início de maio. Por isso, o Flamengo deu 20 dias de férias, porque aí o Flamengo teria, com relação à comissão técnica e também a jogadores, 10 dias para tentar aí um mínimo condicionamento físico para que o Flamengo retornasse às suas atividades. Mas já existe um consenso de que dificilmente isto vai acontecer para o início de maio. Há uma pressão, repito, na Federação de Futebol, que fez um recesso até o final do mês, até o dia 30 deste mês de abril, para a suspensão dos jogos no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, mas querem o retorno do Carioca já para maio. Eu, particularmente, não acredito. E nem é pela vontade da federação. Talvez a federação até cedesse à pressão dos clubes. O problema, a questão, é que existe uma resolução do governo do estado do Rio de Janeiro proibindo a realização de grandes eventos públicos, incluindo eventos esportivos. Não é só futebol, não. Qualquer evento esportivo, basquete, vôlei, bocha, badminton, qualquer coisa, não pode ter evento esportivo. Isso foi uma resolução, uma portaria baixada pelo governador Wilson Witzel. Então, o governo do estado do Rio de Janeiro teria que aprovar o retorno dos jogos, e aí existe uma outra burocracia, que aí você tem a questão do âmbito político, Você tem que conversar com o governo do estado. E por isso, o Flamengo já se resguarda na utilização da Gávea. Por quê? Utilizar o Maracanã é caro, mesmo que não haja venda de ingresso, mesmo que não haja presença de público, mesmo que não haja nada disso, ainda assim é alto custo só para abrir o Maracanã para ter jogo. Então, e lógico, não tendo público, não há renda. Não havendo renda, você não tem a compensação do custo operacional para a abertura do Maracanã. Se você tem um jogo, por exemplo, às 6 horas, necessariamente você vai ter que acender os refletores. E o Maracanã gasta somente com energia o mesmo que uma cidade com 100 mil habitantes. Isso mesmo que você ouviu. O Maracanã gasta de energia somente para ficar aberto e os refletores acesos a mesma coisa que uma cidade com 100 mil habitantes durante o mesmo período. Mas são 2 horas que ficam com os refletores. Não interessa, 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas. São a mesma coisa que uma cidade de 100 mil habitantes utilizando energia durante o período de 3 horas.
Imagina então, portanto, o custo. Isso fora o custo que você precisa, né, utilizar steward, você precisa utilizar seguranças, você precisa utilizar toda uma categoria de profissionais, como, por exemplo, você tem que ter, né, o áudio do Maracanã funcionando, né, para o informativo. Então é locutor, pessoal de som, é o pessoal que controla a imagem dos telões. Então tudo isso gera um custo. Se o Flamengo mandar os seus jogos na Gávea, esse custo cai absurdamente, cai para apenas 10% do custo do Maracanã. E nesses momentos em que vivemos, além da crise de saúde, né, uma crise econômica, em que o Flamengo teve um estrangulamento de sua receita, qualquer economia que possa ser feita será bem-vinda. E passa também por esta economia estender o período das férias, muito embora os jogadores retomassem as suas atividades em suas próprias residências. Mas o Flamengo já estendeu as férias de funcionários, que retornariam agora dia 14 e só vão retornar no dia 24, e eu acho que seria até uma, vamos dizer assim, uma falta de bom senso você antecipa a férias dos jogadores, né, o retorno dos jogadores antes do retorno dos funcionários, né? Eu acho que isso já é um indício de que também os jogadores terão as suas férias estendidas. Inicialmente se apresentariam no dia 21 e só devem se apresentar no dia 1º de maio. Agradeço enormemente você ter acompanhado o meu vídeo até aqui. Peço que você não saia sem antes deixar o seu like. Afinal de contas, o seu joinha é muito importante para os nossos vídeos e para o crescimento do canal. Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo, né? Inscreva-se e assinale o sininho de notificação. E se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo aqui, passando pela sua tela. E não vai embora não, tá? Ao final deste vídeo tem muita coisa para você curtir aqui no meu canal. Além deste quadro, tudo sobre Flamengo, você tem o Comentário Sem Freio, você tem as crônicas que eu componho em homenagem ao Flamengo. Então, passei pelo canal, usufrua do conteúdo. Eu vou ficando por aqui, mas você pode me reencontrar em algum outro vídeo aqui mesmo do canal, combinado? Forte abraço!